Iniciamos então por um padrão que desenhei em 2021, porém foi desenvolvido no ano de 2000, ou seja, 21 anos atrás, tá? A mosca ou o plug fly. Eu considero este padrão aqui de mosca, entre aspas, tá? Um plug fly por ter praticamente a ausência total de material de atado natural ou purista. E aí vem a grande pergunta e a grande polêmica. Desta forma nós temos uma polêmica criada devido a esse conflito de ideias e conceitos. Até quando uma isca pode ser considerada mosca ou uma isca pode ser considerada uma bait lure? Até quando? E de que forma podemos então entender essa polêmica aí e tirar definitivamente da nossa mente essas definições que atrapalham muitas vezes o prosseguir ou caminhar de muita gente dentro do atado de mosca e da pesca com mosca, tá? Seja aqui no Brasil, principalmente nós que estamos ainda iniciando nessa modalidade, e outros que já vêm com ela de longa data, ainda tem dúvida, tá? E como eu encaro e como eu penso, em particular, dividindo com vocês que me assistem, este pensamento desta polêmica que sou confrontado muitas vezes. A resposta que dou é a seguinte: o que vocês enxergam aqui? Aqui nós temos uma bait lure. Uma bait lure, ok? Ela tem todo o jeitão de uma bait lure. Ela é um modelo clássico, inventada por um mecânico de Detroit, americano, chamado Charles Rivers, em 1930. O nome deste padrão de bait lure, tá? É chamado de flat fish, ou seja, peixe achatado. Fez muito sucesso, tá? Sendo que este padrão aqui, ele está numa numeração chamada F6. E a F6 entra na categoria de Fly Rod Lure, ou seja, um plug fly. Com isso, eu consigo arremessar este padrão aqui, que foi feito de balsa, poderia ter sido feito também de EVA, de alta densidade, que é bem rígido, tá? E ficaria praticamente quase com o mesmo peso. E foi colocado um anzol Chinook para que assim este padrão aqui fique dentro de uma categoria de fly. Por quê? O fly não condiz com garateia, com anzol de 3 pontas ou de 2 pontas. A tensão de pegar o peixe não era aumentar a sua quantidade de anzóis, e sim diminuir. E isto é um dos conceitos da nossa questão do fly fishing. Então isto é uma bait lure. Se isto é uma bait lure, isto aqui também é, tá? Este padrão aqui que eu desenvolvi também é. E por que eu digo que não é, e sim um plug fly, e não uma mosca? Eu posso carinhosamente chamar de mosca porque eu estou dentro da minha caixa de moscas com esta mosca, ou com esse plug fly, ok? Perceberam? E eu consigo arremessar com equipamento de mosca, tá? E ela tem um peso suficientemente que eu consiga arremessar com uma vara 7, 8, 9, 10 tranquilamente, tá bom? Agora, se eu quisesse arremessar este padrão aqui, eu não teria condição porque ele é muito leve. Então ele não foi projetado para um equipamento de molinete ou carretilha. Então o que difere exatamente uma mosca, uma isca no padrão bait ou no padrão fly é justamente o peso e a condição de arremessar dentro da categoria. Ela se encaixa mais numa mosca quando tem alguma
similaridade com materiais naturais, como é o caso aqui desse Wiggly Frog, feito com EVA e Marabu, tá? Já este aqui é completamente seco, ele está mais dentro de um plug fly por não carregar praticamente nenhum material natural. Mas eu poderia agregar? Sim. Concluímos com isso que a diferença de você criar um padrão mais para isca artificial ou mais para mosca só vai depender do atador ou do construtor, de se preocupar com o peso final total daquele modelo de forma a tirar proveito em equipamento de mosca. E é mais ou menos assim que eu procuro resumir as minhas respostas quando assim sou criticado ou indagado ou até questionado a respeito disso. Não deixei de criar nada e nem pretendo deixar de criar nada porque não é catalogado como mosca. Se está dentro da minha caixa de moscas e eu uso no meu equipamento de fly, é uma mosca, entre aspas. Se você for para a vertente purista, o purismo pede materiais naturais. Então, uma mosca sem aspas é uma isca artificial que imita um inseto com materiais naturais. Ok? Vamos entender melhor o padrão e prosseguir as nossas explicações com as nossas dicas e com os nossos apanhados dos esboços que eu fiz há tanto tempo. Desta forma, podemos entender que este padrão Wiggly Blue Frog é um plug fly, tá? Ele entra na categoria de um plug fly. Eu consigo arremessar com equipamento de mosca e consigo tirar proveito. Mas para arremessar com um molinete ou uma carretilha eu preciso de uma boia de arremesso, porque ele é muito leve. Entendeu? Já este padrão aqui, que é uma réplica da F6 do padrão desenvolvido por Charles Riven, tá? Um flatfish, ele consegue facilmente ser arremessado de uma vara 4, 5, 6. Bem leve, anzol chinu simples, é feito de balsa e seu peso deve estar em torno de 1,2 gramas. É bem leve, talvez o arrasto atrapalhe maiores distâncias, mas a ação é de nado assim, ele mergulha e rebola, por isso batizado de Wiggly também. E baseado neste padrão aqui de ação Wiggly, de mergulho, vocês podem reparar que todas as outras moscas que trabalham neste quesito de uma barbela sendo estruturada do próprio corpo, vocês podem observar que é bem similar, ela tem a sua origem baseada neste padrão aqui de bait lure, tá? Que foi transportada para dentro da modalidade de pesca com mosca por ser numa condição de peso mínimo possível de se arremessar com a linha, tá? Aqui nós temos então basicamente o desenho da mosca em uma condição em perspectiva e como foi mais ou menos que eu raciocinei em 2000 para assim criar o modelo. Sai de um bloco de EVA, depois cai com 2 cortes. Você tira esse chanfro, chanfreia, faz o corte com uma lâmina e depois com o perfil de topo você desenha o shape de ação e de estrutura, o que dá um efeito para a visão do peixe de que temos um sapo flutuando ou mergulhando, tá? As suas perninhas de borracha, que poderiam ser também colocadas com pernas de vinil, dão uma ação de movimento, de ruído. E aqui um pequeno lastro que é colocado nesta parte aqui de baixo,
junto, próximo aqui ao olho do anzol. Não sei se vocês conseguem perceber aqui esse volume. É um pequeno lastro de fio de estanho para ajudar a iniciar o mergulho, para criar uma ação de mergulho mais fácil, que agrega um pouquinho mais de peso. E aí entra aquele problema. Entra o peso, o arrasto, e aí você tem que subir a categoria. De 1 a 6 talvez você não consiga, mas aí 1 a 7, 8, 9 você vai tirar proveito. E 1 a 10 você vai lançar até o final da tua linha, porque isso é uma isca bem levinha, tá? Com isso nós temos uma visão desse material aqui de EVA colado e depois fixado os olhos e o transpasse das pernas de silicone e os adentros. O anzol é um weed gape e vocês sabem que este padrão aqui não está dentro da categoria do weed gape, mas ele é um weed gape. E como eu fiz? Eu alterei o anzol, alterado, ou seja, modificado utilizando alicate. Então nós podemos fazer isso? Sim, nós podemos fazer isso.